Esse corte de laços foi feito para cortar contratos de escassez. A gente fez uma leitura antes e descobrimos no oráculo, né, que existia um contrato de escassez no campo dela e como que foi feito esse contrato. Porém, neste corte, a gente teve muito mais informações. Foi um corte, assim, com muita informação, tá? Quando você fala sobre cortes de contrato, a gente precisa entender que a gente está falando sobre alguma situação que um outro fractal seu está passando em uma outra dimensão, tá? É assim que funciona. Estamos falando sobre vidas passadas, né? Então aqui a gente já começa a ver a consulente iniciando, né, esse corte. Alguns minutos antes deste corte, o Exu da consulente se apresentou. Ela não sabia quem era, eu falei para ela que ele estava ali e quem era, e ela ficou muito emocionada, porque ela disse que via ele, mas não sabia que ele era, né, o Exu dela, com todas aquelas características. Então ela inicia. Gente, a chama estava muito alta. Vocês não têm noção do tamanho da revolta dessa cliente por estar passando tanta dificuldade financeira nessa vida. O quanto esse contrato estava ressoando nesta reencarnação. Então aí a gente pode ver, né, o corte sendo feito. Ela se mantém em pé e firme. Só que aí vocês percebem uma chama embaixo, né, pequena e a outra em cima. Ali foi me passado o quê? E mais uma terceira aqui. Começa já a contar sobre a questão lá da vida passada dela, como que isso aconteceu. A gente já sabe no oráculo que ela foi abandonada, né, pelo parceiro, numa situação muito deprimente, tá? Então ela passou muita necessidade. Só que a gente não sabia do tamanho da revolta, tá, dessa mulher em vida passada e tudo que ela passou para ter feito esse contrato de escassez. Aqui, nessa chama, tem uma pequena ali, né, e ressurgiu uma outra aqui do lado. Eu precisei, né, interferir ali, porque estava interferindo na vela do lado, essa vela poderia cair aqui e derrubar tudo, né, então eu coloquei o sal ali, isso acontece sempre quando a gente precisa interferir, o Exu dela me pediu e eu fui e fiz. Ó, aqui o que que acontece? Ela foi mãe de duas crianças, tá? Aqui, ela ficou muito doente, foi me passado isso durante o corte, tá? Ela ficou muito doente e acabou abandonando as duas crianças, elas ficaram órfãs. Então, essas duas crianças passaram também por um apuro muito grande enquanto via a mãe morrendo, tá? Aos poucos, porque elas foram abandonadas. Elas foram abandonadas numa situação de escassez muito grande. E essas duas crianças aqui, ó, lutaram muito sozinhas. Elas não tiveram infância e elas precisaram, sim, tentar sobreviver, tá? Então, essa imagem nessa hora foi me passado isso, ó, uma mais velha, uma mais nova, né? Já órfão ali, mas tentando de tudo para poder recuperar um pouco da dignidade da vida, porque essa mulher ela foi casada, só que o marido ele simplesmente foi embora com outra mulher e levou tudo que tinha. E eles tinham uma vida boa. Então ela passou muita necessidade, ela não tinha ninguém, ela não tinha nada. Ela não tinha família, ela não tinha parentes. Foi me passado bastante coisa nesse contrato, mas aí a gente vê a importância da gente poder estar vendo os contratos que a gente possui. Muitas das vezes a gente não prospera na nossa vida por contratos de escassez, que é feito lá atrás. Como foi feito esse contrato aqui? Ela conjurou tanto a vida dela, tanto, foi por conjuro, que ela acabou criando esse contrato com muita firmeza, tá? A gente percebe o tamanho da revolta dela, né? Nas duas encarnações, quando esse contrato começa a ser desfeito, né? Então, ocorreu tudo bem, o contrato foi desfeito, a gente também já está trabalhando com apometria, né? Com outros tipos de tratamento, né? Ela é uma pessoa que já está trabalhando bastante a vida dela. Então, o contrato ele foi feito super tranquilamente, mas é importante lembrar que o fractal dela estava passando lá, estava ressoando aqui, e ela não conseguia prosperar.
né? Fora os conflitos familiares que ela tinha, que também ressoava aqui, por conta de tudo que ela viveu lá. Então, a importância da gente estar sempre olhando o nosso campo energético e limpando, né, comutando, desfazendo contratos, é muito importante, tá? Porque as chances da gente travar a vida e até mesmo adoecer nessa daqui é muito grande. Então aí a gente vê, as crianças também adoeceram, tá? Elas tiveram, infelizmente, o mesmo fim que a mãe. Foi uma vida muito trágica, muito difícil. Eu me emocionei muito nesse corte, eu não vou mentir, não. Eu chorei, eu fiquei emocionada enquanto estava ali vendo e me passando tudo, né? O espiritual estava me passando tudo ali. Eu fiquei bem emocionada durante esse corte, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.